Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo do Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Vai ser sobre El Ninho, Laninha e suas consequências, inicialmente aqui para algumas culturas e frutas do sul. Aí, à medida que a gente for nos outros dias, a gente vai pesquisando e vendo alguma outra coisa também para outras regiões do país. Mas como agora nós já estamos indo para o meio do inverno, então fica o foco principal aonde vamos dizer assim, tem mais consequências em relação ao clima com as culturas. Aí o pessoal pode dizer, sim, mas hoje é começo de inverno. Não, não é. Hoje é o solstício de mês de junho. Se não me engano, hoje ou amanhã, eu acho que é amanhã, dia 21. Que nada mais é que quando o Sol brilha fica mais baixo aqui na linha do Trópico de Capricórnio, e aqui no Trópico de Câncer ele fica brilhando praticamente em cima do Trópico aqui e bem baixo aqui. É só isso que representa essa data. É quando o dia é mais curto aqui no hemisfério sul e mais longo no hemisfério norte. O Polo Sul, bem aqui a 180 graus, estaria o equivalente à meia-noite. E o Polo Norte, aqui a 90 graus, estaria equivalente ao meio-dia. Meio-dia e meia-noite não é começo de noite nem começo de dia, como o próprio nome diz. Então, na prática, nós estamos entrando no miolo do inverno aqui na região sul do Brasil. Aqui a Laninha. Como pode ver, por enquanto a situação está neutra. Continua esfriando aqui em frente ao nosso litoral, que não é muito bom. Tu vê que uma grande parte do Atlântico está com temperaturas mais baixas que o normal. Aqui a gente vê direitinho, ó, todo o Atlântico aqui entre o Sudeste e Sul e até aqui a Foz do Prata está com temperaturas mais baixas que o normal, isso ontem à noite. E aqui também na costa oeste da América do Sul. Na última semana o processo continua em gradativo resfriamento aqui e voltou a esfriar de novo aqui no Nino 1 e 2. E aqui também, ó, diminuiu bastante aquelas anomalias positivas que nós temos aqui. Então toda essa parte do Atlântico Sul está de normal a frio. Isso não é bom. Geralmente reduz a chuva aqui no sul e facilita a entrada do frio. Aqui o Nino 3 e 4, quer dizer 1 e 2, ó, ele estava quente e começou a cair de novo. Ele vai ficar oscilando entre um pouco negativo e um pouco positivo por um bom tempo. Depois ele dá uma queda maior quando for chegando ao final do inverno, primavera. Aqui o Nino 3 também ficou num patamar neutro quente, mas é um pouquinho, em torno de 0,2, e vai começar a cair gradativamente. Tanto que aqui na projeção de julho, agosto, setembro, está indicando vamos dizer assim, a reorganização da Laninha e continua com o processo de temperaturas mais baixas que o normal aqui no sul. Esses dois quadros aqui não são muito bons para a nossa região. Aqui quando chega o final do inverno, a segunda metade do inverno, agosto, setembro e começo já da primavera, setembro, outubro, nós já vamos estar com a Laninha de novo formada no Oceano Pacífico. A água vai estar fria e claro que à medida que for esfriando vai novamente movimentando toda a atmosfera para o sentido Laninha, que é como um carro. Nós saímos da Laninha ali em abril, maio, acabou a gasolina, o carro continua em movimento, vai parando, quando ele está quase parando, ele recebe gasolina e volta de novo a ganhar força, ou seja, a ganhar velocidade. Da mesma maneira, quando a atmosfera estava quase querendo parar completamente com a resposta à Laninha, ela começa de novo a entrar no mesmo esquema. Tanto que aqui, ó, agosto, setembro, outubro, nós já estamos com o Oceano Pacífico bem resfriado na região do Enzo. Aqui ainda no Nino 1 e 2 ainda não tanto. Quando chega na primavera, outubro, novembro e começo do verão, a Laninha está bem formada, está indicando uma Laninha moderada, talvez forte, continua neutro para frio e começa a esquentar um pouco mais aqui na costa do Nordeste. Então, aqui sim, acredito que já vai ser oficialmente dita o retorno da Laninha, provavelmente ali acho que por setembro, outubro, o pessoal dos outros canais vão estar falando de Laninha. Por enquanto, vão ficar falando de neutralidade, mas já o nosso comportamento já vai ser de Laninha do final do inverno para frente, porque nós não deixamos de ter. Laninha o que é? Irregularidade na chuva, irregularidade na temperatura. Ora chove pouco por um período longo e daqui a pouco desanda a chover. Ora faz um frio intenso por vários dias e daqui a pouco dá um calor forte por alguns dias. Isso vai continuar. Aqui
ela vai o quê? Vai pegar todo o ciclo 2021-2022. Vamos continuar com a laninha em dezembro, janeiro, fevereiro. Então, aqui o Atlântico fica mais neutro. E o Atlântico aqui na costa do Nordeste diminui um pouco o aquecimento. Acredito que esse ano a estação chuvosa aqui no Nordeste tende a ser melhor do que foi o ano passado. Aqui vamos falar especificamente do trigo, que é uma cultura muito importante, trigo e fruta, que é uma cultura muito importante agora nessa época do ano. Aqui é a área de trigo que tem no Brasil assim principal, né? Nós vamos falar São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui São Paulo, as épocas de plantio todas elas já fecharam, ó, 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de abril, 20 de maio. Então toda essa região aqui já teve o plantio, aonde o pessoal que quis plantar trigo já fez. O que vai acontecer com o clima agora? Chuvas irregulares, no momento está tendo algumas passagens de frente, vão ajudar. Para quem plantou na época ou um pouquinho atrasado, talvez escape. Para quem plantou mais cedo ou bem dentro da época, pode ter algum risco de geada nessa área aqui de São Paulo, principalmente entre meados de agosto e começo de setembro. Final de julho, agosto, começo de setembro, tem risco de alguma geada danosa aqui nessa região. Nessas áreas aqui, no mais tardar, final de julho e até a primeira quinzena de agosto, pode ter uma ou duas massas frias que venham trazer alguma condição de geada. Chuva, a princípio, deve ficar de normal a abaixo da média nessa situação. Então, para o trigo, tendo uma chuva no início, uma chuva no meio, uma chuva no final, é o que a cultura quer. Pode até ser abaixo da média, mas desde que não fique períodos muito longos sem. Corre um pouco de risco de algum evento de chuva na hora da colheita. Isso pode atrapalhar principalmente aqui na parte sul. Mas o do trigo aqui nessa área aqui verde do mapa, principalmente aqui próximo ao Paraná, o principal problema vai ser o risco de geada entre agosto e começo de setembro. Isso também nessa região aqui de São Paulo vai valer também para quem quer plantar feijão, comece pelo topo, depois vai para a encosta e depois vai para a baixada por último. Então se for plantar o feijão, plante na época um pouquinho atrasado. Feijão e outra cultura sensível. Quem tem batata aqui, que tem batata em andamento, batata em colheita, batata sendo plantado nessa parte aqui sul de São Paulo, também vai correr o risco de ter mais doenças, principalmente a requeima, e também ter condição de alguma geada, especialmente nas baixadas, agora em julho e agosto. Isso é um risco que corre até finalzinho de agosto e início de setembro. Não dá para descartar nessa região que pega aqui essa faixa de São Paulo, principalmente aqui o sul de São Paulo, pegando a região de Apiaí, aqui Itapetininga, toda essa região aqui pode ter alguma condição de geada, assim fora, uma geada que venha trazer prejuízo entre agosto e começo de setembro. Então o feijão plantem começando pelo topo e deixando por último a baixada. É onde concentra mais o ar frio em termos de doença e risco de geada. Em termos de chuva, vai ficar irregular. A estação chuvosa provavelmente vai atrasar esse ano em São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Brasil Central em função da laninha. Aqui o estado do Paraná, que são várias áreas de plantio, algumas já plantaram. Aqui o pessoal vai até 10 de maio, então já plantou. Quem pretende plantar o trigo já plantou. Aonde ainda pode, ó, tem aqui essa área mais aqui do mapa, está até ruim de ver essa cor, tem alguns pontinhos aqui do centro-norte do Paraná, mas principalmente aqui, ó, a região dos Campos de Palmas, que pode ser plantada até 20 de julho, toda essa parte alta aqui do Paraná, onde ainda tem uma janela para um plantio bom, aqui na parte oeste praticamente já foi, ó, 31 de maio, essa parte rosa aqui, ó, até 10 de junho também já foi, a região do Cascavel, o pessoal que tinha para plantar já plantou. Aqui na parte do sudoeste do Paraná, alguns ainda podem plantar até agora, 30 de junho ou começo de julho. Então, dentro dessa região aqui do sul, sudoeste do Paraná, que ainda é possível o plantio, assim como aqui a parte sul do estado, quem já plantou, tudo bem, não tem o que fazer. Quem não plantou ainda, plante uma parte agora e uma parte bem no finalzinho da janela permitida. Vamos dizer que nesse exemplo aqui, ó, que aqui é até o dia 10 de julho. Então, se o clima ajudar até lá, plante ali entre o dia 5 e 15 de julho, para quê? Porque lá na frente nós poderemos ter ou falta e excesso de chuva, que é característica da laninha, mais falta do que excesso, e poderemos ter formação de geada na hora que o trigo estiver ou florescendo ou enchendo o grão.
porque são duas fases extremamente críticas. Então toda essa parte aqui do Paraná, aqui, ó, toda essa linha aqui do Paraná para baixo, toda essa região aqui tem risco de geada entre a segunda quinzena de agosto até a primeira quinzena de setembro, um risco bastante alto de geada que possa trazer algum dano total ou parcial para a cultura do trigo. Então, plantar no período normal e um plantio, se possível, o mais tarde que for. Converse com o seu técnico para ver qual é a data melhor, como é que está o clima também, vai acompanhando a previsão do tempo, para ver como é que se vai ter condições de a pessoa plantar ali pelo dia 7, 8, 9, 10 de julho, 11, 12 de julho, dependendo da região, e se não vai afetar muito lá na frente a safra de verão, que também esse ano tende a ser atrasada em função do quê? Frio tardio. Feijão, soja, o pessoal tem que se preocupar que vai ter temperatura baixa no solo, chuva irregular e risco alto de geada tardia. Então, quem adora plantar até mesmo nessa região aqui do Paraná, a parte de milho mais cedo, tem que ficar atento. Vamos ter ao risco de ter uma ou duas massas frias fortes entre agosto e setembro que possam trazer alguma geada tardia. E para o trigo, toda essa parte sul, sudoeste do Paraná, plantar pelo menos um plantio o mais tarde que for possível, conversando cada um com o seu técnico para ver até quando ele pode plantar. Vamos dizer que o recomendado, que nem aqui, ó, onde é que tem aqui, ó, 10 de julho, 20 de julho, aqui na região de Palmas. Se aqui é 20 de julho, ele puder plantar lá pelo dia 20, 25 de julho, plante. Por quê? Porque daí uma parte planta no normal, que é aqui dia 21, vamos dizer assim, que nem planta uma agora nesses primeiros 10 dias de julho, e o segundo plantio mais tarde. Por quê? Para evitar, para fugir dessa geada tardia que tem um risco alto. Não é que vai dar, é um risco alto de ter uma geada danosa entre o final de agosto, setembro e até mesmo começo de outubro, principalmente aqui, ó, nos campos de Palmas, lado catarinense e lado paranaense. Em Santa Catarina também, a região que produz bastante trigo, aqui é a área de Campos Novos, essa aqui o pessoal já entrou no hábito deles de plantar o mais tarde que for possível também. Mas se der para dividir em duas etapas, que eu acho que a maioria não vai fazer, mas se der para dividir, plante uma no normal, que seria o quê? Aqui entre maio e até 31 de julho, talvez agora, um plantio por agora, ali pela metade, começo, meio de julho, de final de junho, começo de julho, e ali no finalzinho, lá pelo próximo do dia 30, 31 de julho, plantar a segunda metade, porque toda essa região aqui, que pega aqui o Planalto Sul, pega aqui a região de Fraiburgo, a região aqui dos Campos de Palmas, toda essa área aqui do estado, corre o risco grande de ter alguma geada com potencial de danos entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro. Isso aqui também vai incluir as frutas de clima temperado, que a gente vai falar um pouquinho depois. Nessas outras áreas aqui o pessoal nem planta trigo, talvez em laje. Aqui no oeste também, a maioria já plantou. Tem alguns que ainda podem plantar aqui. Se der para plantar agora no finalzinho do ciclo, melhor, porque essa região aqui também vai ter risco de geada entre a segunda quinzena de agosto e a primeira quinzena de setembro. Então é tentar fugir desse período. Pode até daqui a pouco vir uma massa de ar frio muito forte e dar um geadão em toda essa região aqui em outubro, que isso acontece a cada 30, 40, 50 anos, acontece. Para o pessoal ter uma ideia, toda essa região aqui não está livre de geada nenhum mês do ano. Já tivemos geadas nessas áreas aqui até mesmo durante o verão, só que é um evento que ocorre a cada 50, 60, 70 anos. Em outubro, geadas fortes, assim, amplas, nessa área aqui, ocorre, mas é raro de acontecer. Geralmente é a cada 30, 40, 50 anos. Teve um evento bem interessante que foi 18, 17 de outubro, acho que de 1986. Essa teve uma geada muito forte no dia, acho que foi dia 17 ou 18 de outubro. Teve um evento forte de geada também, que aí já foi até depois do trigo, que foi no dia 5 de novembro de 91, que chegou a pegar abaixo de zero na região aqui de Caçador, a geada aqui na área de Campos Novos, várias áreas aqui do oeste. Esses tipos de eventos são mais favoráveis em anos de laninha.
Como nós vamos ter a laninha se reorganizando e já definida a partir de agosto, setembro, outubro, e como o comportamento da atmosfera ainda é de neutro laninha, então o que acontece? A chuva vai ser irregular, nós vamos ter problemas de períodos longos sem chuva e períodos curtos de chuva. O trigo pode pegar os dois problemas, falta de chuva em determinado momento e pode pegar um excesso de chuva de repente na hora da colheita. Talvez mais ali em novembro, final de outubro, novembro, possa ter algum problema de chuva em alguns dias. Tempestades também. Normalmente, em anos laninhas, tempestades são em número menor, mas são mais violentas. Então, o granizo vai ser outro problema para o trigo, seja no Paraná, aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E, obviamente, também, essa área aqui tem muita região que o pessoal que gosta de plantar fumo, é outro problema também que vão enfrentar. Além do frio normal, que o fumo está se plantando direto, é o quê? É o problema do granizo. Então vamos ter com a laninha, frio chegou cedo, está em andamento e vai sair tarde. Nós agora estamos indo para o meio do inverno, que por enquanto está frio. Maio foi frio abaixo da média, junho também vai ficar abaixo da média e provavelmente julho, agosto, setembro também vão continuar de normal abaixo da média. Então está sendo um inverno de normal a frio. Vamos ter alguns episódios de frio marcante, inclusive semana que vem pode ser que a gente tenha uma geada ampla em Santa Catarina com temperaturas negativas em centenas de municípios. É o que está indicando, pelo menos por enquanto, para depois do dia 27 e 28 de junho. Já vai ser o primeiro evento de frio intenso no estado. Tudo consequência do quê? Desse comportamento dos oceanos que estão favoráveis à entrada de massas de ar frio e passagens rápidas de frente fria. Ora com excesso de chuva, como tivemos agora aqui na Grande Florianópolis, aqui no resto do estado choveu, ajudou, e ora nós poderemos ficar 30, 20, 30, 40 dias com pouca chuva. Então é um ano problemático para as culturas de inverno. Isso vale também aqui, essa recomendação para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para o pessoal que planta cevada, aveia, mais cevada e aveia em relação ao mesmo procedimento, jogar o período de florescimento e enchimento de grão o mais tarde possível para que não comprometa ou comprometa o menos possível o plantio da safra de verão. A definição de como vai ser o plantio, conversem cada um com o seu técnico e veja o que? Tem que fugir de um risco alto de geada entre agosto e setembro nas principais áreas de produção de trigo, cevada e aveia. E as outras culturas de verão, fugir do plantio muito cedo. Outubro tem risco de geada? Tem. Aí ficaria mais restrito aqui a região central do estado. Vamos dizer assim, as áreas acima de 800, 900 metros de altitude para cima em Santa Catarina ainda vai ter risco de geada em outubro. A chance é pequena, mas existe. Novembro e dezembro tem? Tem. Aqui, ó, a região aqui alta do Planalto Sul, topo do Rio Grande do Sul, os Campos de Palmas também, e aqui o sul do Paraná, mais em agosto, setembro e pequena chance em outubro. Em novembro, dezembro, é essa região aqui do estado, alguns pontos isolados aqui e principalmente aqui no topo do Rio Grande e no topo de Santa Catarina. Tu vê que é um ano problemático, é um ano que é muito parecido com o ano passado, só que mais acentuado. Ano passado nós tivemos geada tardia, nós tivemos excesso e falta de chuva entre o inverno, primavera e começo do verão e tivemos o quê? Problemas de quem plantou muito cedo ou muito tarde também houve algum certo problema na safra de verão. É um ano em que tem que ser escalonado o plantio dentro da condição de cada produtor. É óbvio que quem vai produzir 20, 30 hectares às vezes não compensa, mas conversem bem com o seu técnico e coloque a seguinte situação: chuva irregular, momentos de pouca chuva e momentos de muita chuva, e frio indo até tarde. E não é só geada, é doença, principalmente feijão e soja na fase inicial. Então o pessoal tem que se preocupar também. Quem está em propriedade como baixada e encosta, geralmente acumula mais umidade e maior período de frio. Aí a antracnose, a requeima, a ferrugem pode bater com mais intensidade, porque durante o verão nós também vamos ter madrugadas frias. Então, um determinado aspecto é bom para alguma cultura e não muito para outra. Para a fruta vai ser bom porque a fruta gosta de noite fria e tarde quente. E isso reduz
o efeito da parte de, como se diz, da parte de alguma pressão de doença, principalmente doença relacionada às podridões. Mas disso aí a gente vai falando mais lá na frente. Aqui o Rio Grande do Sul também. Aqui, ó, até 20 de junho praticamente já foi. A área amarela e laranja, toda essa área aqui, essa área laranja, o pessoal que tinha para plantar já plantou. Aqui a área verde, esse tom de verde também. Aqui já não tem mais o que fazer porque já foi plantado. Agora do tom do verde escuro, que é essa região aqui, que pega acho que partes do Soledade, abaixo de Passo Fundo, aqui na parte da campanha, que eu acho que o pessoal não sei se acho que não deve plantar trigo, mas mais essa parte aqui noroeste do Rio Grande do Sul. Aqui nessa parte verde, esse tom de azul e esse outro tom aqui de azul mais escuro, aqui é a mesma situação, plantar o mais tarde possível. No Rio Grande do Sul, o problema mais sério com geada vai ser essa região aqui, ó, do norte e noroeste e no extremo noroeste do Rio Grande do Sul. Toda essa região aqui vai ter algum risco de geada com um potencial de danos entre a segunda quinzena de agosto, primeira de setembro, para as áreas entre 400 e 600 metros para cima, e entre final de agosto até final de setembro, principalmente aqui na região de Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Vacaria também, é outro problema que vai ter. Aqui o pessoal vai ter também problema com algum frio tardio também, não dá para descartar. Mas acho que o trigo aqui o pessoal não tem tradição. É mais aqui mesmo nessa parte do Rio Grande do Sul e aqui nessa parte noroeste. Então nessas áreas aqui vamos ter problemas com alguma geada fora de época e a chuva irregular. Eu acredito que para o trigo, só se houver um período muito, muito longo, de mais de 30 dias, sem nenhuma chuva nos 3 estados do sul, é que pode ter algum problema mais sério. Porque o trigo é uma cultura que não gosta de muita chuva. Ele quer o quê? Uma boa chuva no período da germinação, uma boa chuva mais ou menos no meio do ciclo e uma boa chuva próximo do final do ciclo. Para quê? Para ele nascer bem, se desenvolver e encher bem o grão. O principal entrave do trigo em anos como esse é o frio tardio. E, obviamente, aqueles temporais com granizo, vento forte, isso também é uma coisa que vai atuar nos 3 estados do sul. Então tem que ter bastante atenção nesse sentido. Obviamente que cereais de inverno também, quem planta cevada, aveia, mesma recomendação. Pessoal do fumo que tem aqui no Rio Grande do Sul também vai ter que tomar cuidado agora entre junho, julho e começo de agosto, alguns dias com geada forte, se puder segurar no viveiro, melhor. O pessoal do fumo também tem que se preocupar com granizo mais lá na frente, que vai ser um ano em que a incidência de granizo forte é um pouco maior em anos de laninha. Então nós vamos ter um comportamento de chuva irregular. Pessoal do arroz aqui nessa região do Rio Grande do Sul, o problema mais sério vai ser a reserva d'água, que continua ruim. Tem que torcer, por enquanto não está indicando nenhum evento estrambólico de chuva excessiva que vai ajudar. Agora vai ter nessa quinta-feira uma boa chuva que vai pegar essa região aqui, mas não vai encher açude ainda. Precisa de mais água para que tenha uma segurança. Além do que, o arroz também vai ter problema com frio no verão. Aqui no Rio Grande do Sul, nessa parte aqui da Grande Porto Alegre, aqui no sul de Santa Catarina também poderá ter algum problema com arroz mais lá na frente em relação ao frio. Fruticultura. Isso aqui é as horas de frio que nós temos do dia 1º de abril até hoje, dia 20 de junho. De maneira geral, está excelente. Aqui ó, varia em torno de 100 a 300 horas de frio nessa região aqui do meio oeste e centro de Santa Catarina. Aqui está variando de 230 a quase 600 horas de frio. Aqui no Rio Grande do Sul também está uma situação boa aqui no topo do Rio Grande, Vacaria com quase 370, Bom Jesus 340, Ausente 307, Caxias 193. Está com uma boa quantidade de frio, assim como também aqui a região de Palmas. Aqui o mapa mais do Rio Grande do Sul. De maneira geral, está com uma boa soma de horas de frio no Rio Grande. Aqui na região de Pelotas não tem muita, mas está com frio com qualidade, porque ele está com frio mais constante. Não é só horas de frio, é unidades de frio. Que a gente vai ver aqui agora a principal área de produção de maçã entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Está variando desde 231, aqui é uma estação de topo, é um valor bom, até quase 600 horas em Urupema, que é a estação de baixada Urupema, aqui Bom Jardim, aqui também é um misto de baixada e alto, a cidade aqui de São Joaquim com quase 300 horas de frio, aqui também a outra aqui de Santa Isabel, aqui o Morro da Igreja,
que acumula frio bastante, mas é só referência, mas de maneira geral as horas de frio estão boas. Até aqui no sul, no litoral sul, está tendo uma boa soma de horas de frio. Aqui unidades de frio, que indica a qualidade do frio. Nós já temos 1.120 em São Joaquim, 1.249 no Morro das Torres, 1.482 no Morro da Igreja, 1.124 em Ausentes. Isso aqui, quanto mais alto, melhor. Normalmente com 1.800, 1.900 unidades de frio está excelente aqui para a nossa região. E nós já estamos, nem chegou o final de junho, nós já estamos com 1.120. Provavelmente deve estar um pouquinho acima da média. Então, por enquanto, o inverno está indo muito bem. Não teve praticamente nada de calor durante o dia, foram pouquíssimos dias, e o frio tem sido constante. Foi um frio constante em maio, com poucos dias de calor. Junho só teve uns 5, 7 dias de calor no início. Do dia 11 de junho para cá, o frio está constante, tanto que a temperatura média já está de normal abaixo do normal o mês todo. Se for pegar os últimos 15 dias, está até bem abaixo da média aqui na região sul. O inverno, por enquanto, está seguindo aquilo que eu e Peter falamos lá no começo do ano, que seria o inverno que chegaria cedo e que o frio seria mais constante com picos de calor. E é o que nós estamos tendo agora. Essa semana vai ser outra semana boa para a fruticultura, vai vir frio forte ali de quinta, sexta-feira para frente, principalmente de domingo para frente. A próxima madrugada já vamos ter geada, mas tudo isso a gente vai falar no Cone Sul depois. Aqui o Paraná, ó, as horas de frio, 67 aqui em Inácio Martins, aqui não sei por que não apareceu a região aqui de Porto Amazonas. Aqui no Planalto Norte catarinense está variando entre 80 a 140 até 166 horas de frio. Também está numa situação boa em termos de hora de frio. Aqui a região central do estado, aqui a área de Clevelândia, Campos de Palmas. Por enquanto, em termos de quantidade de horas de frio abaixo de 7,3, está muito bom. Aqui as unidades de frio também, ó, estão com boa quantidade. Aqui apareceu São Mateus e Porto Amazonas, está com uma boa quantidade de unidades de frio, assim como a região aqui de Fraiburgo. E vai melhorar mais ainda até o final de junho. Então, agradecendo esse espaço em relação a... Nós vamos agora aos pouquinhos falando separado a Laninha e El Ninho, e vamos também colocando culturas mais importantes da época. Isso também a gente vai fazendo aos poucos para outros lugares do Brasil, que isso aí também tem que primeiro ver os dados, analisar tudo mais para a gente ir falando. Então, de momento, é o que a gente vai ter problemas agora aqui no sul, para a maioria das culturas de inverno. O miolo do inverno é bom, a saída do inverno é o problema. Para uva, para pera, para maçã, para kiwi, para o pessoal vamos dizer assim, da parte de trigo. Por quê? Porque nós vamos ter geada na hora errada. É um risco muito alto. Então, na fruticultura, podar o mais tarde possível. Me perguntaram agora, eu não sei se é ali de videira, que tem gente que já tem variedades bem precoces de pêssego começando a iniciar o processo de floração. É por quê? Porque já foi satisfeita a exigência. São variedades que precisam de poucas horas ou unidades de frio, já teve, agora só está faltando calor para estourar de vez. Isso deve acontecer ao longo de julho. Então esse pessoal tem que ter o quê? Tem que ter um sistema de irrigação eficiente para que consiga combater a geada e acompanhar bem a previsão do tempo que eu e o Peter fazemos nas diversas rádios de Santa Catarina e no nosso canal do tempo, que a gente vai avisando quando for necessário. Mas agora, já nessa semana que vem, quem tiver pomar de pêssego, variedade bem precoce, já tiver em balão ou iniciando o florescimento, já vai ter que fazer o combate à geada, porque em balão, que é quando ele está quase querendo abrir a flor, ele é extremamente sensível e as temperaturas em alguns pomares dessa região ali do Vale do Rio do Peixe poderão ficar bem abaixo de zero no início da próxima semana. Quanto mais alto o pomar, menos intenso vai ser o frio, mas mesmo esse local tem que monitorar. Então é sempre interessante o produtor ter um termômetro na parte mais alta e na parte mais baixa do pomar, a mais ou menos 1,5 m de altura. A hora que a temperatura estiver abaixo de 2, 3 graus, se tiver 2, 3 graus às 9, 10 da noite, vai ter uma geada grande. Então ele tem que ficar bastante atento, monitorar. E à medida que for chegando final de julho, agosto, esses problemas vão começando a se espalhar para as outras variedades de pêssego. As de maçã
Periúva também começa a ter algum problema maior a partir de agosto, principalmente na região ali de Porto Amazonas. O pessoal ali vai ter que se preocupar bastante. Tem quebra de dormência, tem que ficar bastante atento também em relação a isso. Não fazer tudo de uma vez. Dividam a área para que quando tiver aflorada, não concentre tudo de uma vez, onde pode pegar um evento de geada e acabar tendo um prejuízo maior. É um ano complicado em função, novamente, da laninha. Então, à tarde tem os outros vídeos normais do domingo. Da Climaterra, voltamos no próximo domingo, Ronaldo Coutinho.